iniciar aqui. Primeiramente, boa noite a todos, Maurício e Rafael. Como de praxe aqui, nós temos a missão aqui de nos apresentarmos primeiro, vocês nos conhecerem um pouquinho, aí a gente abre para vocês se apresentarem, falar um pouquinho aí da experiência e da empresa de vocês. Hoje, acho que vocês já podem até me conhecer aí, acho que o Maurício já me conhece, meu nome é Rafael, eu sou um morador, hoje eu sou um mestre de cerimônias aqui de vocês, tá? Eu resido aqui desde julho de 2024, aqui no Vivaz Guanazes. Eu tenho 39 anos, eu atuo como gerente de projetos, estou ajudando os conselheiros e os líderes de torre nesse processo de entrevistas, fazendo esse meio de campo aqui com vocês. E é isso. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Jorge, aí o Jorge vai se apresentar um pouquinho também. Boa noite, Maurício. Boa noite, Rafael. Me chamo Jorge, sou morador da Torre 6, hoje atuando como conselheiro fiscal, né? Atuo hoje também na profissão de gerente predial, né? Então a gente conhece algumas coisas, né? E vai usando esse conhecimento para tentar somar aqui no condomínio aqui, para tentar ajudar ele a alavancar aí para frente, para que seja valorizado o nosso bem próprio, né? Perfeito. Dona Kátia. Boa noite, seu Maurício. Eu sou a Kátia, faço parte do conselho, sou moradora aqui faz um ano. Moro na Torre 5, apartamento 910. E estou tentando aí ver as melhorias para o nosso condomínio. Legal. Obrigado. Samira. Samira está com o microfone desligado. Acho que ela não vai conseguir falar. Se ela não conseguir, não tem problema. Diego, você consegue falar? Olá, consigo sim, estou em casa. Boa noite, Maurício, boa noite, Rafael, bem-vindos. Eu sou o Diego, eu sou líder da Torre 3, eu moro aqui no Vivaz há mais ou menos uns 2 anos e 1 mês praticamente. Eu sou da fase 1 e líder da minha torre. E estamos aí numa busca para melhorar o nosso convívio e a nossa morada aqui. Legal. Perfeito. Samira, você digitou no chat, está conseguindo abrir o microfone? Se não conseguir, não tem problema. Então, assim, é que o Miguel tava gritando na hora aí. Não tem problemas. Boa noite, eu sou Samira, né? Entrei na fase 2 já. Sou líder de torre, vai fazer 1 ano, né? E estamos querendo trazer melhorias para o nosso condomínio. Acho que todos nós merecemos, por ser um bem que pagamos e caro, e queremos zelar e não queremos ter a sensação de que seria obrigado nos retirar para não ter as coisas que a gente não concorda, né? Eu acho que seria um ponto de a gente ainda, já que ainda está no início... Oi, meu amor. Já que ainda está no início, tomar as rédeas, né? Do que aconteça algo pior, assim, ao longo dos anos. Perfeito. Obrigado, Samira. Agora, Maurício e Rafael, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da empresa de vocês, da experiência que vocês têm, falasse também, trouxesse um pouquinho da experiência e falasse, logicamente, os condomínios que vocês possuem na carteira, falassem também, dessem ali, basicamente, um overview geral mesmo, tá? E, logicamente, faça a apresentação de vocês. Obrigado. Legal, obrigado. Novamente, boa noite para vocês. Privilégio aí, a gente agradece o contato e a oportunidade de estar se apresentando aqui como síndicos, tá? Nós somos síndicos profissionais, desde 2015 a gente atua como síndico profissional, inclusive começamos como moradores, então entendemos um pouco aí as dores, né? Atuamos hoje até em algum dos nossos condomínios também como moradores, então a gente iniciou um projeto há muito tempo, desde 2015,
Nós possuímos uma carteira diversificada, então eu, Maurício, possuo uma carteira exclusiva também, o Rafael, que trabalha comigo, também possui a dele como síndico, e em conjunto, quando alguns condomínios são muito grandes, a gente atua em conjunto para dar toda a assistência, toda a visão para o condomínio de forma coletiva, né? Então, a ideia, quando foi proposto um condomínio nessa magnitude, eu conversei com o Rafael e falei, Rafael, condomínio de 756 unidades, é necessário atuação em conjunta com um grupo, até porque vocês têm, pelo que deu para perceber, uma estrutura bem bacana de representante de torres, não é todos os condomínios que a gente enxerga nessa proporção, tem a representação fiscal do conselho, e tem um representante de torre que talvez vai auxiliar para trazer as informações do que está acontecendo ali dentro da sua torre, dentro da sua área comum ali. Então, a gente está há 15 anos, eu tenho basicamente 7 condomínios na minha carteira, Rafael hoje está com 5 na carteira dele, em conjunto a gente tem um, bem grande, aliás, também na mesma proporção de vocês, dá aproximadamente uns 600 apartamentos, a gente trabalha em conjunto, uma área comum bem grande, aliás, também, área verde, área com bastante itens de piscina, bosque, área de vegetação, estacionamento grande, área que exige bastante cuidado e atenção para as manutenções e para as melhorias necessárias para a valorização, projetos e etc. Basicamente, nosso escopo é esse. A gente atua em conjunto, então nenhum dos dois deixa o condomínio sem ser assistido, sem ser atendido. A gente procura muito buscar o feedback do conselho, entender aí a direção, o termômetro que o condomínio precisa atuar, quais os planos de emergência. A gente procura fazer bastante planejamento antes, antecipado de todas as ações, para que a gente trabalhe o fluxo de caixa sem onerar o condômino, né? Que a gente sabe que hoje está bem difícil para todo mundo, e quanto maior a dificuldade financeira, pós-pandemia principalmente, que foi o cenário que a gente passou, acho que a maior dificuldade foi na pandemia, e no pós ainda, no reflexo que isso trouxe para o bolso, né, para os momentos, as coisas estão muito caras nesse momento também ainda, e aí é nessa visão, em conjunto com a necessidade do morador, a necessidade do condomínio, a valorização, a manutenção, que a gente procura cuidar e zelar para que o patrimônio de vocês estejam naquilo que deve estar. Vocês compraram com o objetivo ou morar ou investir, né? Rafael? Vamos lá, gente. Eu sou Rafael Marani. Eu gostaria, antes de iniciar a minha fala, né, parabenizar pela organização, tá? Poucas vezes que a gente vê esse nível de organização, vocês se apresentando, tendo esse respeito, bem bacana mesmo, tá? E vamos lá, tenho 36 anos, sou advogado, venho do comércio, venho da indústria, venho dessa questão de lidar com pessoas. Eu trabalhei quase 10 anos na empresa Nestlé do Brasil, tinha um cargo de confiança lá, gerenciava todos os atacados de São Paulo, Santos, interior. Então, eu tenho uma grande facilidade em lidar com pessoas, desenvolver pessoas, motivar pessoas, tudo relacionado a esses aspectos, né? Em paralelo, sou advogado também, então isso ajuda muito na questão de análise de contratos, análise de inadimplência, qualquer projeto em relação que precisa desse crivo jurídico, né? Como, para não ser repetitivo, acredito que o Maurício já trouxe bastante informações, o que eu posso te dizer para vocês, além das experiências que ele já trouxe aqui nas informações anteriores? Qualquer tipo de problema que o condomínio tiver, muito difícil a gente já não teve algum tipo de problema muito semelhante a igual, tá? Problemas com construção, problemas realmente de vícios ocultos, que aí entra até um trabalho do jurídico também, que tem uma palavra mágica que chama-se vício redibitório, né? Então, tudo relacionado a aspecto jurídico, dentro do âmbito extrajudicial, tá? Porque eu não estou me propondo a ser um síndico advogado do condomínio, mas é muito importante vocês terem uma pessoa que tem um conhecimento específico, que isso facilita bastante. Então, qualquer problema relacionado a comportamentos que envolvem moradores, que envolvem funcionários, é muito importante vocês saberem que
a gente já atuou nesses diversos condomínios que nós passamos, né? Nunca fomos destituídos, nunca tivemos uma conta reprovada. Então, nós temos um histórico muito bom que vocês podem puxar e não vão encontrar nenhuma surpresa em relação à nossa pessoa física, em relação à nossa pessoa jurídica. Então, a gente tentou trazer uma dinâmica diferente para vocês hoje, nessa reunião aqui, ao invés de repente, a gente ficar falando um monte de coisa bonita, ficar se juntar meia hora antes, eu e o Maurício, e aí, como que a gente vai apresentar? De coração, gente, não foi dessa forma que a gente fez. Nada disso aqui foi planejado, nenhuma fala foi planejada. A gente gostaria de ter tido essa reunião na seguinte forma. Nós encaminhamos uma apresentação para vocês, né? Foi o Maurício que encaminhou. E o que é muito importante? Essa é uma apresentação de resultados. Muito mais a gente mostrar o que a gente já fez, o que a gente é capaz de fazer, do que a gente fazer cursos de palestra, de convencer pessoas, de ter poder de persuasão e convencer vocês com falas. A gente quer trazer um método diferente de trazer o trabalho e dizer para vocês que se vocês entregarem o condomínio de vocês em nossas mãos, ele será bem administrado através de confiança, através de honestidade, através de capacitação que nós temos. Nós não somos insubordinados, não somos pessoas difíceis de lidar, sabemos lidar com as pessoas, escutar as pessoas, sabemos que existem freios e métodos para a gente punir quem precisa punir, sabemos o momento certo de punir, às vezes uma boa conversa você consegue resolver com um condômino, em um segundo momento uma notificação e um terceiro momento multa. Então, a gente sabe como lidar para que... A gente sabe que todos nós passamos por tantos problemas, né? Problemas familiares, problemas financeiros, problema no serviço. Às vezes a pessoa chega num dia que ela não está muito bom, acaba tendo uma atitude que não deveria, e às vezes um puxãozinho de orelha, uma conversa ali numa boa, você consegue resolver e até mesmo fazer com que essa pessoa enxergue o condomínio e as pessoas de uma forma diferente. Isso é viver em condomínio, é se respeitar, é realmente fazer o que é bom para todos, tá bom? Então, essa é a nossa proposta, a nossa maneira de negócio. Eu creio que a gente trouxe para vocês o projeto, né, de um dos condomínios que a gente montou desde o começo, ele é o mais longo da nossa carteira, que a gente vem trabalhando passo a passo, desde a criação de um novo layout de academia, de sair do básico para uma estrutura mais completa, todo o sistema de segurança, toda a questão dos acessos, das condições, porque um condomínio na estrutura de vocês, que é muito grande, mesmo a gente não tendo essa visão, mas a imaginação daquilo que a gente conhece, ele deve ser uma estrutura muito grande e lida com uma quantidade expressiva de pessoas que precisam ser geridas, cuidadas e ser zeladas, né? Elas precisam se sentir confortáveis e seguras dentro do ambiente e ter o conforto do bem-estar daquilo que tem o condomínio para propor para elas. Então, basicamente, a gente gosta muito de mandar nas apresentações não só o portfólio do custo, como é o trabalho de vocês, a parte técnica da coisa, mas a gente gosta de apresentar o modelo de trabalho que a gente faz. E com objetivo e transparência ao lado do conselho. Tudo isso aconteceu porque as pessoas estão envolvidas. Todo mundo no mesmo pensamento, mesmas ideias, no debate de conflitos sem interesses, sempre no objetivo comum do coletivo, que aí todo mundo ganha, e o condomínio ganha com isso, as pessoas ganham com isso, né? E esse que é a meta do síndico, a obrigação, pelo menos, que a gente entende como síndico. Um último ponto importante, pelo menos da minha parte, Rafael, meu xará, vamos lá, só para finalizar. Gente, eu estou desenvolvendo um estudo, tá, com um delegado da Polícia Civil. Tem alguns condomínios de alto padrão, não que o que eu moro, que não é de alto padrão, o que o Maurício mora, que não é de alto padrão, ou de vocês, não precise desse carinho, dessa visão. Mas existem alguns outros condomínios, independente da localização e tudo mais, eles requerem um pouco mais de equipamento, de segurança, de mais funcionários e tudo mais. Então, estou realizando um estudo, porque a gente tem mais de 10 anos de experiência, mas a nossa experiência de anos atrás não é a experiência que hoje o mercado precisa. Então, a gente precisa sempre estar estudando sobre o tema para a gente trazer, em primeiro lugar, para os condomínios, segurança.
que eu acho que a nossa vida é o bem maior que nós temos. Então, em primeiro lugar, a gente tem que proteger a nossa vida. E isso tem relação com o síndico, com a empresa de segurança, com um treinamento adequado, com equipamentos que funcionem, que não adianta ter um monte de equipamento que não funciona, para que possa ser proporcionado para vocês uma segurança, tá bom? Perfeito. Obrigado pela apresentação, Maurício e Rafael. Vou abrir aqui algumas perguntas, tá? Que a gente tem aqui na nossa sequência. A primeira que nós temos é mais voltada à comunicação, tá? Por ser aqui um condomínio grande, e eu percebi que vocês atuam aí de uma forma híbrida, quando tem mais unidades, seja o Maurício ou o Rafael aí sendo os síndicos, eu fico pensando como seria a comunicação dos dois e, logicamente, dos dois também com o conselho, com a administração e com os prestadores de serviço. Como evitar ruídos de comunicação que a gente sabe que são os maiores vilões aí de qualquer empresa e, logicamente, o condomínio não deixa de ser uma empresa. Perfeito. Responder? Tanto faz. Vamos lá. Dessa sua pergunta, eu tirei algumas respostas. Por quê? Vamos lá. Precisa ter uma pessoa específica para estar tratando de alguns assuntos, para estar representando o condomínio civil e criminalmente, né? Vamos colocar que o Maurício ele seja o síndico responsável pelo empreendimento, que ele vai ser responsável civil e criminal, ele que vai trabalhar em paralelo com a administradora, porque, como vocês sabem, o síndico ele pode ser síndico e ser administrador. Isso é muito difícil acontecer, isso não funciona. Então, precisa existir uma administradora da confiança do condomínio, do síndico, para atuar, e ali toda aquela tratativa necessária vai ser feita por uma pessoa, tá? Em relação ao conselho, existem reuniões que podem ser estabelecidas uma vez por mês, toda vez que chegar uma pasta, onde os dois estejam presentes, ou um dos dois estejam presentes, porque aí realmente tem que haver uma comunicação em relação a todos esses assuntos financeiros, para que ambos estejam cientes e ambos saibam explicar para o conselho, para o morador. E em relação ao atendimento, independente de ser atendido por mim ou pelo Maurício, se vir para mim a mensagem vai ser respondida, se for para o Maurício vai ser respondida, porque nós não respondemos da forma que nós queremos, nós respeitamos a lei condominial, a convenção e o regimento. Tudo que fugir disso vai ser orientação. E a gente tem a parte tecnológica com a gente é diferente. Por exemplo, o WhatsApp. A gente consegue ter a mesma comunicação. Então, Rafael vai entrar em contato, pode ser que eu assuma o contato para direcionar com você, mas o Rafael consegue ter essa visualização. Ele consegue saber o que eu tratei via WhatsApp numa emergência, numa ação. Algumas coisas é direcionada tudo para e-mail, registro, documentação. Maurício, eu preciso de algo específico. Isso aí a gente tem que registrar direto por e-mail, sobe essas informações para a gente direcionar para conselho, para direcionar para administradora, direciona para o corpo de conselho, direciona para a pessoa responsável da sua torre em cópia, para que a gente tome ação em conjunto. Então, assim, essa comunicação ela é de suma importância, e a gente evita isso tratando dessa forma, alinhado. Rafael, estive no condomínio, feedback com ele, tratativas que foi direcionado com o Rafael, com o Jorge, com a dona Kátia, e aí a gente direciona dessa forma, para os dois estarem na mesma linha. E se tiver alguma situação, fala, trata com o Rafael lá, porque eu fui segunda, ele precisa de um parecer, já resolve com ele para mim na terça-feira, já tira da frente. E o objetivo é esse, não deixar ruído na comunicação. Agora, só para finalizar, que de repente isso não ficou claro, como que nós se comunicamos com o condomínio como um todo? Grupo de WhatsApp, onde é o grupo bloqueado, vamos dizer assim, né? Que é só um grupo de prestar informações, comunicados, áudios rápidos, porque às vezes acontece uma coisa emergente que até a gente sentar, mandar um comunicado, a gente já mandou um áudio, já resolveu. Informações em quadro de aviso, se vocês tiverem, ou se já existir as eletromídias nos elevadores, todas essas informações também são encaminhadas via e-mail, então assim, informação não falta.
Informação em tempo real, ela tem a todo momento em todos esses canais realmente de comunicação, tá? Legal. Maurício e Rafael, aproveitando o gancho que vocês citaram da comunicação, vocês seguem algum horário padrão? Logicamente, nós sabemos, tá, que em caso de emergência, 24 horas, sabemos disso, mas vocês seguem algum padrão de horário para atendimento a moradores? Sim. Quer falar? Como tá? Segunda a sexta-feira, atendimento padrão, tá? Segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, tá? Mas, sendo emergência, a portaria vai ter o nosso contato, o conselho vai ter o nosso contato, até o próprio morador. Sendo emergência, pode estar ligando a qualquer horário. Mas não sendo emergência, horário comercial das 9 às 18 horas, segunda a sexta-feira. Se precisar ir no condomínio fora desses horários, for uma emergência, não tem valor de cobrança extra, não tem problema nenhum. Por diversas vezes eu já fui em condomínio que estourou encanamento, era 3 horas da manhã, a gente estava ajudando a puxar a água, ajudando o morador que foi invadido com água dentro. Então, não, se precisar, a gente está. Só que realmente precisa entrar num grau de necessidade. Senão a gente precisa ter um atendimento 24 horas. Isso a gente está falando a título de contato a morador, tá? A gente trata muito isso. A gente está falando de 756 unidades, vamos chutar um público de 1.500 a 2.000 pessoas. Então, isso a fim de público, a fim de assistência ao condomínio. Vocês vão ver a gente à noite, de dia, de tarde, horários aleatórios. Pode ser que a gente alinhe fazer visita na madrugada para entender como está a movimentação, prestação de serviço da portaria, de um Honda. Então, aí é uma dinâmica nossa para atender blindar o condomínio, tá? Tirando isso, acesso ao morador, é nesse padrão que a gente atende. No casos especiais, se houver necessidade, à noite a gente também está à disposição. Tá? Perfeito. Agora uma outra pergunta também, mais aí vamos ver que é mais o relacionamento de vocês, tá? Hoje, visto que nós temos aqui, talvez não só nós, mas acho que quase 100% dos condomínios, os prestadores de serviços são terceiros. Como se dá a essa proximidade, esse relacionamento com vocês, com esses terceiros? Sabendo que vocês precisam ter ali um contato imediato com o zelador, precisam saber do termômetro da portaria, precisam saber como que está sendo feita a ronda. Como que vocês fazem essa gestão? Posso responder essa? Que essa eu quero muito responder, Maurício, que inclusive foi algo que eu estava comentando com ele agora há pouco, relacionado a isso. Eu já trabalhei com algumas empresas de segurança, Versani Sandrini, Aganar, GR, deixa eu ver algum outro, Souza Lima. Acredito que se não são as melhores, são algumas das melhores e algumas de porte médio e pequeno. Posso garantir para vocês que nunca eu recebi uma equipe boa de nenhuma dessas empresas. Esses funcionários acabam sendo formados pela nossa gestão. É isso. Não estou falando nem de trocar, tá, Rafael? Estou falando que realmente eles contratam, vão lá, experiência, vem cá, fazer entrevista, faz meia dúzia de resposta padrão, só que não acompanha no dia a dia. Pode falar que tem supervisor, o supervisor chega na portaria, conversa um pouquinho, e aí, tá tudo bem? O que você fez ontem? Tudo bem. Não vai nem para analisar o serviço. Dá uma volta na área comum e ó, tchau. Então, nós trabalhamos para capacitar essas pessoas, porque são essas pessoas que a todo momento vão estar no condomínio. São essas pessoas que vai trazer para nós também feedbacks e pontos de melhoria, além do que vocês observam. Eu até posso, na verdade, falar que é o seguinte: nenhum condomínio é igual a outro, porque as pessoas são diferentes e ele acaba culturalmente, eu digo muito sobre clima organizacional, cultura das pessoas, cultura do processo, faz que o condomínio tenha um perfil diferente. Então você vai precisar pegar o colaborador e adequar ele ao perfil daquele condomínio. Então você vai ter que acompanhar, entender as demandas da zeladoria, entender o perfil, o que exige desse condomínio, isso na portaria, isso na ronda.
as ações na emergência. A gente tem uns condomínios grandes que aparecem umas emergências que os rondas, aparentemente, acabam tendo mais conhecimento do que, às vezes, aquele prestador de contrato que a gente vai indicar, porque ele conhece todo o fluxo operacional de dentro do condomínio, desde onde funciona a caixa d'água, a um sistema de energia do disjuntor que vai desligar um portão. Então, o treinamento que o Rafael falou é o que a gente estava debatendo aqui, um zelador com propriedade no assunto, com conhecimento das ações, conhecimento do regulamento, sabendo cada item do condomínio, ele vai dirigir esse condomínio com a nossa supervisão, com o nosso alinhamento, naquele perfil que o condomínio precisa. Posso te dar um exemplo, Rafael? Não quero estender, mas Claro, é muito importante. claro. Até mesmo para vocês formarem a opinião de vocês, que agora a gente está trazendo casos reais. Você lembra de mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás que teve um incêndio no estacionamento do condomínio ao lado do que nós cuidamos? Sim. A equipe do condomínio do lado não tinha preparo algum, começou a pegar fogo nos carros no estacionamento. Sabe qual foi a equipe que subiu no muro e utilizou a mangueira de incêndio do condomínio que nós cuidamos para apagar? A nossa equipe. Porque a equipe do condomínio do lado não sabia o que fazer. A nossa equipe subiu, pegou a mangueira de incêndio e começou a apagar e começou a passar as orientações para o que eles precisavam fazer, porque eles não sabiam o que fazer. Então, eu já fui em condomínio que a central de alarme estava com problema e ninguém tinha identificado, que tinha problema de bomba e ninguém tinha identificado, que tinha um monte de problema de vazamento e ninguém tinha identificado, e tinha passado-se 2, 3 síndicos profissionais, 4, 5 administradoras, sei lá dizer quantos zeladores, né? Acho que até o seu Jorge aí, Jorge Paulo, ele vai entender muito bem desse assunto, porque faz muito parte da área, né? Então... basicamente isso. Perfeito. Não, perfeito. Obrigado pela explicação. Maurício, Rafael, agora indo aí para um outro tipo de pergunta, que é mais... hoje nós temos aqui no nosso condomínio, eu chuto, tá? Aqui na faixa de 3.000 pessoas. Estou chutando talvez até baixo, tá? Nessa gama de pessoas, eu pergunto a vocês, como que vocês atuam na mediação de conflito, mediante que não tem como pensar nessa quantidade de pessoas e não pensar em mediações de conflito. Como que vocês atuam? Inclusive, mediar conflito entre conselho, mediar conflito também entre administradora, entre moradores, enfim. Como que vocês atuam nesse tema? Legal. É assim, a gente acredita muito que o diálogo e o respeito é a base de tudo. Esse é o primeiro ponto, a gente tem que levar isso em consideração, porque todo mundo é maduro, né, adulto, mas a gente sabe que dentro de condomínio há vários fins, conflitos de interesse, mas a gente tem as regras, as leis e a jurisdição que nos supre. Rafael, como advogado, sempre blinda muito isso. O que está na alçada do síndico em tratar mediante a diálogo, então, reunião entre as partes, tratativa sobre o assunto, entendimento para ver, de fato, o que é procedente e o que é improcedente, para que não haja engano no que está sendo trazido e realmente seja informação duvidosa e traga problemas maiores, e, de fato, se cumprir com o que manda a convenção, o regulamento interno e a parte jurídica. Nós, como síndicos, a gente não pode fugir disso. Até porque a gente é profissional, não é amigos, não é vínculo, é prestação de serviço. Então, no caso, tratar conforme a regra do condomínio estabeleceu, seja a primeira instância uma advertência ou uma multa, mas entender o fato com clareza, para entender o que é procedente, o que realmente está sendo tratado como algo prejudicial para o outro condômino, e tratar isso com um diálogo, trazer as partes para dar entendimento se tem algo que ficou em dúvida do assunto, e, além disso, seguir as demandas. Ultrapassou a convenção, ultrapassou a lei, aí entra para um poder jurídico, não há entendimento ainda das partes, aí é orientado aos moradores as condições que fogem da nossa mão que a lei exige, como processo judicial entre as partes, né? Mas a gente preserva pelo diálogo e os cumprimentos dos regulamentos. É que assim, Rafael, falar em condomínio nesse aspecto, acho que é um dos pontos mais difíceis. Por quê?
Porque tem algumas coisas que nem a lei vai dizer como se aplica. Eu posso te dar um caso. Vou te apresentar um caso. Eu não sei como que é o condomínio de vocês, né? Como que ele está construído. Inclusive, se nós tivermos a oportunidade de prosseguir, nós queremos visitar para a gente entender e até mesmo, de repente, com uma futura assembleia, a gente já levar alguns pontos de observação. Mas existem condomínios que a cozinha é colada com o quarto de um outro condômino. Aí agora, a mesma coisa, se eu te passar a pergunta, Rafael, não que eu acho que você não tenha capacidade, pelo amor de Deus, mas eu acho que só se você realmente for da área, você vai saber responder. Aí o Maurício, ele é seu vizinho. E o Maurício, ele sai 4 horas da manhã para trabalhar. E você está dormindo. E o Maurício quer fazer um café. Abre a torneira. Como que resolve essa situação, Rafael? É uma situação extremamente difícil, porque o seu direito acaba quando o dele começa. Então, nesses casos, como nós fazemos? Eu vou simplesmente responder para você, Rafael, não tem o que eu possa fazer, cara. Ele tem o direito de usar tudo dentro do apartamento dele, dentro de uma moderação. Aqui a gente vai tratar sobre barulho excessivo, som alto, gritaria. Não é bem assim. Você precisa, de alguma forma, tentar, pelo menos. Aí eu vou chegar, Maurício, tudo bem? Deixa eu te pedir uma gentileza, Maurício. Eu acho que às vezes nem você está percebendo, mas a sua parede é colada com parede de quarto, de unidades. Sem mencionar a unidade, nunca deve ser mencionada a unidade. Para isso que a gente pede que precisa trazer para a gente informação, porque, Rafael, você não conhece, de repente, o teu vizinho, de baixo ou de cima. De repente a pessoa está num dia que não está muito legal, dá um atrito, mesmo que educadamente você tente resolver. A gente já tem artimanhas para falar, entende? Devido a diversos casos. Então eu vou chegar, Maurício, eu sei que você tem o seu direito, mas, cara, toma um pouquinho de cuidado na hora que você estiver fazendo o seu café ali, porque automaticamente qualquer barulho você fizer vai atrapalhar a unidade do lado, como também poderia estar acontecendo. É uma questão de bom senso. Não estou falando que você não pode, mas me ajuda com isso. Imagina se fosse você. Às vezes você conquista, às vezes você tem que pegar a pessoa pela razão, mas às vezes você tem que pegar a pessoa pelo coração. É assim. São vidas, não é um mecanismo colocar perfeito. Outra pessoa no lugar da outra para que ela possa entender. Tem muitos conflitos que é só dessa forma. É empatia mesmo. É isso mesmo. Conflito com criança. Pô, é isso no vizinho de cima tem criança, e às vezes você não sabe se a pessoa tem uma criança com hoje um TDAH, uma pessoa que um autismo, uma pessoa que a criança precisa de uma ação mais de mobilidade cooperativa, claro, respeitando o direito e tendo diálogo com os pais. Olha, tenta minimizar, auxilia com o horário, tenta levar essa criança para fazer uma atividade recreativa aqui embaixo, para ela poder gastar essa energia. Então a gente tenta também fazer esse papel que a gente fala que síndico tem um pouquinho de psicólogo na área, né? E a gente tenta trazer esse contato até para a pessoa se sentir, como posso dizer, cuidada, acolhida. A gente não está só olhando o problema em si que está causando a reclamação. Ninguém veio te apontar só pela reclamação, porque ela vai existir, mas tentar entender por que ela existe. Qual a raiz disso? É proposital? É estrutural? É por conta de algo que não tem como se fazer gestão afetiva? E a gente tenta minimizar isso da melhor maneira possível para evitar os conflitos. Eu gosto muito do clima, eu gosto muito da paz. Todo mundo deitar a cabeça no travesseiro, chegar em casa e falar que bom meu ambiente, minha casa, meu lar, o que eu plantei, o que eu comprei, e poder descansar sabendo que tá tudo certo, tá fluindo, tá acontecendo. É isso. É o cenário utópico. Aqui eu vou só agora já mudar um pouquinho, tá? Vou pedir a licença aí pro Jorge, pra Kátia, pra Samira e pro Diego. A gente ia seguir aqui uma sequência, as perguntas urgentes, aí eu iria abrir para fazer as perguntas livres para o conselho. Então, aqui, Jorge, até por questão também de gestão do tempo, vamos fazer o seguinte, vamos mesclar essas perguntas aqui e vocês também já ir formulando as perguntas. Sem problemas, Diego, Samira, Jorge e Kátia. Então, eu vou iniciar fazendo uma, tá? Aí vocês quiserem fazer a sequência de levantar as mãos. Aí, Maurício e Rafael, a primeira pergunta que eu vou
direcionar a vocês se vocês enfrentam problemas de Airbnb em algum dos condomínios que vocês administram, e se sim, foi solucionado e como foi solucionado. E logicamente, também a opinião de vocês sobre o tema. Legal, muito bom. Na verdade, eu acho que a carteira que eu tenho hoje, que é o Airbnb, é uma coisa muito nova, tá tendo até alguns condomínios que estão já construindo. A gente vê alguns condomínios na região ali da Guilhermina, Vila Matilde, eles estão bem específicos para essa função, tá? E aí, a gente entende o seguinte: o condomínio, ele foi criado com essa especificação? Se não, a gente já entende que ela não vai se enquadrar. Só se ela tiver que alterar uma convenção que vai exigir os 2/3. E aí vai ter que entrar nesse parâmetro. Hoje, eu não tenho nenhum na minha carteira que vai entrar nessa exigência. Eu não tenho nem a deliberação. Não sei se o Rafa cuida de algum que tenha essa primitiva. Então, a maioria dos nossos condomínios é contrato de locação, tempestiva, 2 anos, feito por empresa ou pelo proprietário diretamente, mas com contrato homologado, cadastrado, tudo bonitinho, conferido, arquivado, para qualquer fins emergenciais a gente ter controle do que acontece. Então, na minha carteira não tem. Se tivesse, eu acho que a gente teria que trabalhar muito mais essa questão dos documentos, do acesso, do fluxo, da movimentação, para que a gente tenha parâmetro de dizer quem está entrando, como está entrando. Então, vai depender muito das ferramentas de segurança e também do modelo que o condomínio hoje tem para blindar isso ou atender essa necessidade de quem está comprando com esse objetivo. Sim, eu também não tenho, tá, Rafael, nenhum condomínio, mas eu já estudei um pouco sobre o assunto também, porque é um tema que está bem sendo discutido nesses últimos dias, né? O Maurício já falou um pouco do que é um dos caminhos, é realmente olhar a legislação interna, que é a convenção e o regimento, para ver até que ponto isso se aplica ou não se aplica. Se não se aplica e é um desejo da maioria que o condomínio venha ter esse tipo de atendimento, tem que, de todo modo, criar alguns mecanismos para que mantenha todos os demais em segurança, que aí entra na questão do estudo que eu falei que eu estou realizando junto do delegado de polícia. Agora, se tem, a gente também, de todo modo, tem que fazer uma análise para que seja requerido um mínimo de informação e documentações necessárias para que o Maurício está alugando, ele vai ser beneficiado, mas ele está colocando em risco a segurança de todos os demais. Não é algo difícil de ser resolvido, tá, Rafael? Só para você saber. Não é algo difícil. Muitas vezes a gente consegue resolver de forma administrativa e quando não, a gente aciona uma assembleia emergencial e coloca os pontos ali, os problemas versus as soluções e nós aprovamos o que precisa para resguardar o direito de todos. Perfeito. Vou seguir a sequência agora. O Diego levantou a mão primeiro. Diego. Maurício e Rafael, eu queria saber como vocês lidam com a questão de visitantes em áreas comuns do condomínio, tipo piscina, carga e descarga, e também o quesito bebidas em áreas que são proibidas, tipo piscina, passarela, tipo caminho entre torre. Eu quero saber como vocês lidam com essa situação, se tem alguma medida preventiva, se vocês atuam gradativamente, rigorosamente em relação a isso para inibir, porque é uma coisa que pega muito. E eu queria saber como vocês lidam. Quer que eu responda? Quer responder? Assim, o Diego, é uma coisa que não deveria ser difícil, tá? Por quê? Primeiro, eu vou lidar de acordo com a norma que está estabelecida no regimento e na convenção de vocês. Porque eu tenho condomínios que pode visitante utilizar a piscina, eu tenho condomínios que pode visitantes utilizar a academia, eu tenho condomínios que não pode. Então, eu vou atuar em cima do documento do condomínio. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Se não pode, existem alguns meios, sim, de prevenção. Placas de sinalização, comunicados que podem ser disparados diariamente com o mesmo assunto no grupo de WhatsApp, estar no elevador, nos quadros de aviso. Então, a gente estabelece um
parâmetro até da questão da comunicação com os funcionários do condomínio, o zelador, quando está fazendo um checklist, dando uma analisada, de verificar e não abordar ninguém, de repente. A gente tem que ver como que a gente lidaria com a situação, porque às vezes a pessoa vai ser abordada, ela está fazendo algo errado, ela não gosta de ser repreendida e quer bater no zelador. Então, a gente tem que ver o caso em concreto, qual é a real situação do condomínio, para a gente adotar todas as medidas necessárias para que se acabe com isso. Tem condomínio que tem colocado catraca na piscina, com facial. Tem condomínio que utiliza pulseira. Então, assim, mecanismos existem, diversos. A gente só precisa entender qual é o melhor mecanismo para a gente aplicar para coibir esse tipo de prática no condomínio de vocês. Precisa entender se isso é cultura. A cultura de circular com bebida, a cultura porque tem festa na churrasqueira e sai, o ambiente é propício. É cultura? Se é cultura, vamos quebrar com orientação primeiro e depois a gente vai inibir os demais com ações advertidas. Ó, te encontrei bebendo, te encontrei isso e isso. Se não é cultura, aí é ação imediatista. Ó, Diego, te encontrei ali na piscina, na área comum, isso não é legal. Tô te advertindo aqui, beleza? Ó, se acontecer de novo, você vai acabar tomando uma multa. Regulamento atua dessa forma. Então, é blindar dessa forma. Ele vai eliminando até sobrar pouco. Quando sobrar pouco, a gente atua só em cima das ações focadas. Um exemplo, a cultura, porque nunca teve uma gestão eficiente em relação a inibir esse tipo de processos. Então, não é uma coisa de final de semana, é uma coisa corriqueira do dia a dia. Então, eu acho que avisos em elevadores, avisos em WhatsApp, eu acho que aqui não funciona. Então, acho que a gente passou dessa ideia de colocar aviso em WhatsApp, em comunicados de... Então, temos que sair do segundo estágio, Diego, que é o estágio que eu e o Rafa fala muito juridicamente, que é o estágio do que deve ser advertido para aquilo que deve ser multado. Porque que nem a regra fala, né? Vamos orientar. Beleza, a orientação foi válida. Mas o assunto deve ser tratado com rigor a que nível? Igual uma multa de trânsito. Eu falo muito isso nas minhas reuniões. O regulamento está no nível... A que nível está o regulamento interno do condomínio? Ele facilita para que a gente só trabalhe e entregue advertências e o negócio não está fluindo porque hoje eu vi, tomei uma advertência, amanhã passou batido, ninguém viu... Ou ele é tomado com uma decisão mais incisiva. Ó, esse assunto aqui é para multa de meia cota. Pegou, não tem conversa. Aí cada um sente a opção se vai arriscar o risco de tomar uma multa e as outras pessoas vão denunciar um fato, porque a gente tem muito isso no condomínio. Pessoas que não vê, o zelador não viu, o condomínio é muito grande, outra pessoa viu, mas não falou. Passou. E tem situações que as pessoas veem qual é a ocorrência. Olha, eu peguei agora meio-dia uma pessoa descendo no elevador com bebida, bebendo no andar. Tal. Isso aí tem que ser monitorado, fiscalizado e tomado as medidas. Aí vai no peso do que nós como síndico e vocês como gestão, entendem que isso está sendo muito um peso relevante no condomínio para algumas ações, como animais. A gente procura orientar que animais de pequeno porte, por conta de visualização, se possível, anda no colo. Não dá para exigir. A lei, às vezes, nem permite que você faça esse tipo de ação. Mas, se possível, anda no colo. Porque aí você vai evitar do cachorro urinar sem querer no elevador, de urinar na área comum, aí você leva para o espaço pet, ou leva para a área dedicada para o cachorro fazer as necessidades. São sugestões, orientações, e tem coisas que você tem que cobrar na norma. E pesar a norma. E aí vamos ter que analisar isso no condomínio. E trazer para a discussão aqui. Exige aumentar o peso da norma? Então vamos colocar isso em assembleia, que a partir de hoje é multa para quem estiver bebendo na área comum. Ponto. Faz cumprir até... O primeiro que tomar vai jogar um ruído. Nossa, tomei uma multa, me encontraram bebendo. Já vê que o próximo já não vai fazer. E quem tiver coragem vai fazer e vai acabar tomando uma multa também. Compreendido. Legal. Obrigado. Nada. Obrigado, Diego. Dona Kátia. Dona Kátia, seu microfone está fechado. Liga o microfone. Kátia, isso. Peguei. Boa noite, doutor Rafael, doutor Maurício. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, minha pergunta é bem simples. 40 minutos já está quase terminando. Em relação ao barulhos constantes no condomínio. Agora mesmo, meu esposo está querendo dormir, que vai trabalhar, levantar às 4,
Tem um monte de crianças lá embaixo, na maior gritalhada. A gente tem muito problema aqui em relação a isso. O que vocês poderiam estar mostrando para a gente quais são as atitudes que vocês poderiam fazer? Não. Legal. Vamos lá, é o que o Maurício falou, tá? Não é querendo ser repetitivo. Nós precisamos saber quais ações já foram tomadas. A quantidade de funcionários que vocês têm. Tá travando? Tá travando. Travou. Não conseguindo ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir? Porque deu uma travada. Sim. Beleza. Normal. Entender. Vocês têm ronda noturno? Sim. Perfeito. E o ronda não atua nessa situação? Atua, porém os pais acham ruins porque vão abordar as crianças. Tem que vir até a mim. Tá, perfeito. Porque eles são crianças, aí eles vão abordar as crianças, os pais acham ruim, aí mas quando vai falar com os pais também não quer saber. Aí vocês vão dizer que estão abandonados, que é tipo o abandono de incapaz, como eu digo. Abandonou a criança sozinha numa área de condomínio em risco, que a gente fala, né? É que eles querem descansar e as crianças têm que ficar lá embaixo, atormentando o juízo de quem quer descansar também. A gente entende. A gente acredita muito que, assim, o que vai regir um caminho é o regulamento interno em si, e em si precisa entender as áreas específicas para essas crianças. A gente não tira o direito de ir e vir das crianças, só que elas têm que ter um espaço específico para esse tipo de tratamento. Mas são 10 horas da noite, né? E aí, agora, 21h58. A partir do que é 10, é 11, é meia-noite, eles estão lá embaixo fazendo uma desordem. 22 horas, já nem é orientação para interfonar para os pais, registrar no livro e mandar notificação. Segundo ponto, multa. Assim resolve. Assim resolve. É que assim, a gente não quer ficar falando assim desse rigor, vamos dizer assim. Que vocês vão falar que a gente é muito duro. Esses síndicos aí não vai contratar os militares lá, porque senão gente. A gente quer resolver tudo sempre da melhor maneira possível. Mas eu posso garantir para vocês que é mais fácil vocês não gostarem de nós, porque nós estamos aplicando as coisas na íntegra, na totalidade, nós estamos fazendo se respeitar as coisas. Vamos dizer assim, eu vou te notificar e multar porque eu tentei conversar, não resolveu, tentei pelo caminho mais fácil, não sou eu que estou errando, é você que está errando, então eu vou usar as outras alternativas. Você vai pegar raiva de mim porque eu te multei. Mas se você se você deu causa ao problema, eu tentei ainda facilitar, tentando ser educado, conversando, e você não resolveu o problema, eu vou multar, não vai ter o que fazer. Então é mais fácil vocês não gostarem de nós, porque a gente está agindo, fazendo as coisas acontecer da maneira que deve, do que a gente deixar jogado e falar que não tem como ser resolvidas as coisas. Mas tem. Aí o regulamento vai pesar, vamos trocar norma, vamos ver condição de espaço, vamos analisar como está fluindo e vamos exigir o que é correto. 22 horas, silêncio absoluto, aquela tranquilidade, momento de descanso, coloca as áreas comuns para fechar nos momentos, dentro da norma, nos momentos corretos, para minimizar esses impactos e cobrar na regra. Não tem que fugir. Só se ajusta cobrando na regra. E aí volta aquela conversa anterior. O que vai pesar? A norma é em cima do peso que vocês querem. É multa, uma cota, 2 cotas, 3 cotas. Coloca, determina na Assembleia. Tem gente que não vai gostar porque descumprir é bom. E tem gente que vai gostar porque cumprir faz parte. E é obrigatório. E a gente mora em coletividade, né? Maurício e Rafael, só vou passar a palavra agora para o Jorge, tá? Por conta do tempo. Obrigado, dona Kátia. Desculpa até interromper. Imagina. Obrigado, dona Kátia. Sou Maurício, Rafael, boa noite. Uma perguntinha referente à inadimplência. A gente sabe que isso mexe bastante com a saúde financeira do condomínio. Eu gostaria de saber se vocês têm um plano relacionado a isso, sobre conseguir lidar e consolidar essas questões de inadimplência, e se vocês atuam com o sistema de garantidora, se vocês conhecem, se vocês usam esse sistema e o que vocês acham desse sistema de contratação de garantidora para ajudar na parte financeira. Legal. Jorge, o que eu posso te dizer? Não existe nenhuma fórmula mágica para controle da inadimplência. Existem algumas maneiras de se evitar ou quando já existe de se corrigir. Entretanto, eu não tenho nem como defender aqui para você, embora não foi isso que foi perguntado, qual é o melhor caminho. É a garantidora? Não sei se vocês sabem, mas existe o corte de água.
do morador que fica 60 dias inadimplente. Quando atende, aí tem que olhar a regra. Existe o jurídico. O jurídico, de repente, ele está no regimento, na convenção de vocês, ou registrado em alguma ata que vai depois de 90 dias e pode trazer para 30, para 60 dias. O que eu costumo dizer, Jorge? Eu entendo bastante dessa questão de garantidora. A garantidora, no meu entendimento, na minha humilde opinião, ela se vale para quando o condomínio não tem muito o que fazer. Que ele tem um fluxo muito grande de inadimplência, que realmente é um povo que não paga, A conta não que fecha. realmente não tem o que fazer, aí você aplica. Por quê? A garantidora é bom para o condomínio? Não é bom para o condomínio. Por quê? Dependendo da inadimplência que tiver do condomínio, você vai pagar uma taxa muito elevada. Eu, há mais ou menos uns 45 dias atrás, eu levei uma proposta de garantidora para um condomínio. Por quê? Porque era uma situação específica que o meu problema não era o morador, o meu problema era a construtora. A construtora tinha 70 apartamentos não vendidos, que tinha 5 meses que não estava pagando. Então, eu cheguei numa situação que já tinha processo, já tinha sido feito tudo o que precisava e não estava resolvendo. Então, eu tinha 2 caminhos. Ou eu aumentava a taxa de condomínio do morador, que era R$300 e ia passar a ser 600, 700, ou eu trazia a garantidora que ia me cobrar 20% sobre o valor de todo o boleto que fosse gerado. Então, se a gente está falando de R$100 mil que a gente faturava para aquele condomínio, vamos dizer assim, 20 mil era para a garantidora. Então, era necessário eu aumentar no seu condomínio, que era 300, para 360, ao invés de eu aumentar para R$700. Então, naquela situação, a garantidora foi o melhor dos mundos. Mas em outras situações, de repente, tem condomínios, a maioria dos condomínios que eu administro, a gente tem uma média ali de 2%, vamos colocar de 2% a 4% de inadimplência. É algo absolutamente normal. Agora, se fugir muito da risca, aí realmente precisa de garantidora, porque dependendo da garantidora, ela compra até o passivo, até processos que existem. Então, a garantidora é uma solução rápida e eficaz, mas existe um custo. De repente, é bom aplicar durante um ano, se o condomínio está numa situação muito ruim, mas em algum momento o ideal é sair da garantidora, que aí a gente abaixa o valor do condomínio. Legal, perfeito, obrigado pela resposta. Maurício, Rafael, agora umas perguntas aqui que são aí de nossa total nosso total interesse. Maurício, Rafael, hoje o conselho aí está pelo Jorge, Kátia e Rodolfo, que não está aqui presente. Se eles entrassem em consenso e chegassem para vocês, escolhessem um condomínio, aí aleatoriamente vocês, para fazer uma visita, logicamente com vocês como guia, conseguiríamos? Sim, sem problema. Perfeito. Então, legal. E para fechar aí, por que nós devemos escolher o Maurício e o Rafael como os nossos síndicos aqui do condomínio Vivaz Goianazes? Essa pergunta é legal, Maurício. Vou deixar até para você, porque eu já respondi tantas vezes essa pergunta que vai ser até muito simples para mim responder, viu, gente? Então eu vou deixar para o Maurício. Mentira, você quer que eu fale? Deixar para mim. Gente, que é isso. Acho que toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu me sinto nervoso para responder assim e fico até meio gaguejando, né? O que eu posso dizer para vocês? Agora, tirando a brincadeira, tá? Vocês devem escolher o Maurício e o Rafael, porque nós daremos a total importância que o condomínio precisa. Seja ela no tratamento interpessoal, seja ela na questão estrutural, seja ela na questão de segurança, seja ela na questão de modernidade, de valorização do patrimônio, mas uma das coisas mais importantes é que nós somos pessoas honestas, nós não queremos nada do que não é nosso, até mesmo quando precisar de alguma troca, de alguma empresa, a gente faz os orçamentos, leva para a Assembleia, já para evitar, porque a gente sabe que, infelizmente, por conta de alguns colegas, vamos dizer assim, que não tem essa personalidade, não teve essa criação que nós temos, nós sabemos que muitos síndicos tomam mesmo o nome de ladrão, de bandido, de safado. Então, assim,
O nosso nome, nós os dois, né? Conheço o Maurício há muitos anos, nós viemos de família pobre, mas de família honesta. Então, a gente só quer o que é nosso. Então, aqui é uma troca, vamos dizer uma troca. A gente vai receber para fazer o que vocês precisam. E a gente vai fazer da melhor forma possível. Quer você complementar também, Maurício? Por que eles deveriam nos contratar? Eu acho que eles deveriam contratar a gente, que eles vão ter alguém de diálogo para mostrar todos os conflitos, desabafar os problemas, acertar os problemas, tratar em coletivo, tratar com transparência, tratar em conjunto e trazer o resultado que eles esperam para valorização, segurança e disciplina do condomínio. Digo disciplina pela necessidade do regulamento. Sabe uma coisa muito importante também, Rafael? É uma pergunta bem extensa, né? Se você quiser, eu fico mais meia hora falando só dessa resposta. Pode ficar tranquilo. Eu sei que vocês estão com o tempo apertado. Sabe também por que vocês deveriam contratar o Maurício e o Rafael? Vocês não vão ter problema com diálogo conosco, tá? Nós não somos pessoas, como eu disse anteriormente, insubordinadas. É claro que nós temos um peso nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Na grande maioria das vezes, acaba sendo que um consenso de uma reunião de conselho entre subsíndico, a gente acaba defendendo o mesmo ponto de vista. Mas eu asseguro para vocês que se em algum momento algum conselheiro tiver com uma visão distinta do que o condomínio precisa, como um todo, eu sou o primeiro a ir contra. Não em questão de expor, de ser desrespeitoso, chegar na Assembleia aí. Gente, já teve de coração aqui, trazendo uma parte pessoal. Teve um condomínio que eu não vou citar o nome, que eu tinha 3 conselheiros que eles não faziam exatamente nada. E eu até gostava, porque pelo menos eles não me cobravam tanto, vamos dizer assim. Estou sendo bem sincero com vocês. Não que eu precise ser cobrado, eu não gosto de ser cobrado. Só tem uma forma de quem não gosta não ser cobrado. Você fazer a melhor forma possível, você fazer o que é certo. Porque você não dá margem para reclamações. Aonde eu estou querendo chegar? Até para olhar as pastas, eu tinha que meio que ficar me humilhando. Gente, por favor, vamos olhar as pastas. Tem 3, 4 ali, vocês precisam olhar. Vocês não podem confiar 100% em mim, não. Dá uma olhada, por favor. Às vezes a administradora cometeu um erro, passou batido por mim, eu preciso de vocês. Perfeito, eu fiquei 2 anos com esse conselho. Chegou no dia da Assembleia, nós fizemos um monte de coisa boa pelo condomínio. Eu falei, eu agradeço aos meus conselheiros que me ajudaram. Não vai ser eu que vai causar intriga, problemas no condomínio. Mas numa reunião fechada, onde de repente uma ideia vai em desencontro com o que o condomínio precisa para evoluir, pesa sim a nossa voz. Perfeito. Bom, a chamada vai encerrar, só vou fazer os agradecimentos aqui. Obrigado, Maurício e Rafael, pela presença. Agradecemos aí, desejamos a vocês dois aí, a empresa de vocês, uma boa sorte. Nós vamos disponibilizar primeiramente o link. Na verdade, quem vai disponibilizar vai ser o conselho. Assim que possível, né, para os moradores, vamos fazer ali um termômetro. Nesse meio tempo, acho que o Jorge que está em contato com vocês, né? O Jorge vai mantendo contato, vai fazendo certinho, até também convidá-los aí para conhecer nosso condomínio também, estão aí abertos, podem vir aí conhecer. E é isso, desde já, obrigado e desejo boa sorte a vocês. Obrigado, gente. Muito Uma excelente noite.